canal Abelhas de Birmacaatinga. Vou falar de alguns termos aqui que eu escuto falar e não procede. O pessoal me indaga, pergunta, eu respondo a todo mundo. Pode olhar lá nos comentários, só as perguntas absurdas ou as críticas que não é crítica. Crítica é você criticar o que você considera que não está adequado. Você tem que apontar também a solução. Se não apontar a solução, não fez nada. Então, dentro dessas coisas, eu vou falar aqui. A primeira coisa é a alimentação das abelhas. A alimentação das abelhas ideal seria, eu tenho uma colônia nova, eu tenho mel daquela espécie para alimentar. Isso seria o ideal. E por que isso seria o ideal? Justamente que cada abelha produz um tipo de mel. Quer dizer, tipo de méis, ou meles. Por que produz? Porque depende da florada. Mas tem uma coisa importante, que as abelhas elas convivem com micro-organismos. O pessoal tem chamado de simbiose, alguns, não sei porquê, no caso de humano, fala flora intestinal, flora de flores, porque a gente tem fauna, animais e flora, plantas. Nem todas as plantas têm flores, tem que ficar bem claro. Mas na verdade a microbiota de um animal difere do outro. De um local difere do outro, mesmo da mesma espécie, isso é fato. Então por que seria o ideal o mel da espécie? Por conta de não correr o risco de ter alguma complicação com micro-organismos que para uma espécie convive bem de maneira até mutualística e para outra já não acontece. Isso é fato. Então tem que ter cuidado com isso. A outra questão que tem falado é que quanto à reprodução de abelha, é uma coisa muito prática. Completei agora 800 na minha criação. 800 colônias. Fiz uma colônia nesse cortiço e fiz a outra, porque eu perdi a minha primeira colônia, não foi feita, foi pego lá na Goiabeira 2, área do Salito. Salito é uma área muito grande que está dentro dos municípios Campo Formoso, Juazeiro da Bahia, Todos os Santos. Isso é fato. E eu perdi a abelha, eu tive que fazer outra. Fiz 4 em caixa de camadas, os restos, as demais, tirando essas 6 de 800, 794 foi na Caixa Santos, dentro da minha criação, sem contar o que eu já fiz em criação alheia, que isso aí não entra em estatística. A única coisa, basicamente, que eu estou fazendo em estatística é isso. Quanto à questão de abelha, eu tenho que deixar bem claro. Fazer a multiplicação, basta um disco de cria para abelhas do gênero Melita. E das outras espécies? Aí complica. Dependendo do gênero, espécie escapo trigona, tem que ver realeira, trigona, plebeia, frisomelita, só prestar nome. Tem que ver realeira. Enquanto não teve realeira, não consegue fazer a reprodução. E no caso, a frisomelita é mais complicada. A Asileura trigona, algumas espécies que faz crias no formato chamado de castilho. Aí é complicado. Aí é difícil, meus amigos. Muito difícil, tem que deixar isso bem claro. Difícil fazer executar, porque você não destaca a realeira basicamente no meio dessas crias. Não dá para ver. A célula é maior um pouco, mas não. Por quê? Porque não forma discos. E forma crias no formato de cacho de uva. Logo a dificuldade de você encontrar. É aí a dificuldade maior que o pessoal tem questionado. Outra coisa que eu tenho que questionar para vocês é a questão de caixa, de vedação. A natureza, a abelha, ela pode estar em 3 ambientes diferentes. 4. Subsolo. Vamos imaginar, solta, no caso do arapuá, constrói poucos. E pode não construir nada, mas isso não é nossas abelhas. É a abelha introduzida aqui na América, no continente, que houve invasão lá desde 1494, já começou a invasão. Mas isso na década de 1700 e alguma coisa, foi quando trouxeram as abelhas, segundo alguns, século XVIII, para Recife, no caso Brasil. Porto Alegre, em 1502, já trouxeram para o Peru. Já introduziram abelhas gênero Apis. Então tem que deixar isso bem claro para vocês, que essas abelhas aqui, a gente não sabe criar direito. Por que não sabe? Não sabemos. Justamente porque aqui é uma caixa, em média essas caixas todas, vocês estão vendo, elas têm 2 centímetros de espessura. Mas ter 2 centímetros, ter 4, ter 10, não adianta se for tudo solto, articulado. De um modo geral, o pessoal se baseia na questão das apis. Só que tem estudo recente, não é um estudo, vários estudos, esses estudos estão publicados nas melhores revistas do mundo,
falando sobre a questão da termorregulação que as abelhas têm que executar, que apenas 2 grupos de animais, 2 classes de fato, a classe Avidae, a filovertebrata, que tem mais 3 classes, peixe, anfíbios e répteis, mas só a classe Avidae e a classe mamália, elas têm endotermia. O que é isso? A temperatura do corpo do animal não altera com o ambiente. Se oscilar para mais ou para menos, se baixar a temperatura ou se elevar a temperatura, mantém de aves 38 graus Celsius é o ideal e mamífero 37 graus. Não é o caso aqui. Então, se fizer uma caixa mal feita e se a caixa estiver solta, não adiantar, tem madeira de 4 centímetros de espessura. Não vai adiantar. E digo e provo. Botar aquela fita, eu tenho vídeo que respalda isso muito bem. Botar aquela fita, enrolar de fita, não funciona. Ele faz um isolamento, uma barreira física para a entrada de pequenos insetos, por exemplo, formiga. Não sei se a mosca florida conseguiria passar ali naquela... Vamos pensar, dependendo se estiver muito empenado, as tábuas, passa assim, entre os módulos, as camadas. A mosca soldado também, botar os ovos, que é normalmente que ela faz, e faz, inclusive, muito bem para as caixas com tampas soltas. Então, vedar. Pensa na natureza, no solo, mas a abelha no solo é frio, só que ela já está naquela temperatura que não tem oscilações, já está numa profundidade. Lá no caso do arapuá, eu não sei como é que ele faz a termorregulação ali, o controle de temperatura, está perfeito. No caso das abelhas de oco, olha, a maioria dos ocos são verdes, a maioria, tem exceções, tem, mas qual é a exceção? Uma é a marmelada, onde eu conheço, a outra é o munduri que da caatinga, a silva, que inclusive ela faz muito em tocos, em troncos, em morões, mas fica com o ninho na parte de subsolo, na parte que está enterrada. Logo, esse controle térmico é uma coisa que a maioria não está sabendo fazer. Digo e repito, o que tem muito nas redes sociais é mentindo a doidade, dizendo que a caixa está o melhor possível. Não está. Aqui de vez em quando tu empena essas tábuas, dessas caixas aqui, se você quem visitar aqui vê isso. Agora, por que o pessoal chega aqui e vê abelhas fortes? Porque eu tenho um cuidado. Mas tem que também deixar aqui bem claro, respaldar isso muito tranquilamente, que a abelha em cativeiro, ela não está preservada. Quem está falando isso está mentindo. É mentira absoluta. E nós também não adaptamos nada. Isso é outra mentira que estão falando. E estão contando para vocês estão acreditando, e estão entrando nessa vibe, e estão perdendo a abelha, estão perdendo dinheiro, e estão causando desequilíbrios ambientais. Isso é fato. Tá? Então eu queria alertar para esses pontos que eu falei aqui. Cuidado com a criação de abelha, cuidado com o que vocês vêem na rede, e nem tudo que tem na rede presta. Muitas coisas que rolam na rede não presta.